Olá, turminha do quinto ano, boa tarde. Boa tarde, estamos aqui para mais uma aula. Aulas essas de História, Geografia e Atividade de Reforço. Hoje, terça-feira, 1º do 12, eu botei 1º do 12. Espero em Deus que vocês estejam bem, com muita saúde, que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre, né? Hoje, iniciando o mês de dezembro, né? Vamos pedir a Deus que nos abençoe esse mês e sempre, né? Sempre, 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 né? Com muita saúde. Então, turminha do quinto ano, vamos à nossa agenda. Hoje, 1º do 12, História, da página 102 a 108, Geografia 96 e 97, Atividade de Reforço e História 180 e 181, Geografia 189 e 190. Lembrando que essa aqui é a agenda. O que iremos ver hoje de conteúdo é a revisão da semana passada, né? Essa aqui é a agenda só para atualizar, mas iremos ver revisão, todo o conteúdo da semana passada. Exemplo, na semana passada, vamos ver o que tem, seguindo o roteiro, certo? De avaliação. Vamos ver da página 82 a 84. Então, turminha, pega aí o seu livro na página 82. Vamos ver o que temos na página 82 como revisão. 82, Brasil República. Acompanhe aí no seu livro, Brasil República. O regime da monarquia existiu no Brasil durante 67 anos. Porém, o país havia passado por várias transformações e uma forma de governo em que o imperador detinha todo o poder não era a mais adequada para governar o país. Era grande a insatisfação de vários setores da sociedade com relação ao governo de Dom Pedro II. O povo queria um governo democrático, com participação na vida política do país. Alguns fatores que contribuíam para a proclamação da República. Olha só, a abolição da escravatura. Os fazendeiros sentiam-se prejudicados porque tinham perdido a mão de obra escrava. Teriam de pagar aos trabalhadores, né, substitutos. Conflitos entre a igreja e o governo. A igreja católica estava insatisfeita com o imperador por conta da prisão e da condenação de 2 bispos, afastando-se do governo. Insatisfação dos militares. Os militares que entraram na Guerra do Paraguai e saíram vitoriosos dela queriam participar do governo, né, restabelecer a ordem no país. Jornalistas, professores, advogados, comerciantes, trabalhadores assalariados que formavam a classe média desejavam mais envolvimento nas decisões políticas do país, certo? Aí vamos aqui à página 83. Os primeiros atos da presidência da República foram proclamação do novo regime político do Brasil, República Federativa, mudança de denominação das províncias que passaram a se chamar estados, criação da bandeira republicana, reconhecimento como cidadãos brasileiros de todos os estrangeiros, separação das obrigações entre estados e igreja, convocação da Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. Então, turminha, tem uma atividade aqui, olha só. À vista da representação escrita que me foi entregue hoje, às 3 da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, parti com toda a minha família para a Europa, deixando esta pátria de nós tão estremecida, a qual me esforcei por dar constantes testemunhos de
de tanto amor e dedicação, durante quase meio século em que desempenhei cargo de chefia de Estado, ausentando-me, pois com todas as pessoas de minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo os mais ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. Olha só, que sentimento é demonstrado por Dom Pedro II na carta de despedida que escreveu aos nossos brasileiros? Você vai ler esse texto com bastante atenção, porque você vai fazer com suas próprias palavras, vai tirar suas conclusões, né? E vai dizer que sentimento Dom Pedro teve ao se despedir do Brasil, ok? Aí aqui na página 84 tem uma atividade, né, que já foi feita, mas nós estamos revendo. Cite as principais causas do descontentamento de alguns setores da sociedade em relação ao governo de Dom Pedro II. Os jornalistas, olha só. Jornalistas, professores e advogados. Essa classe de trabalhadores estavam descontentes. Eles estavam descontentes porque queriam participar da vida política, né? Até então eles estavam de fora. Por isso eles resolveram, né? Resolveram reivindicar para participar mais, né? Para ter mais participação na vida política. Os fazendeiros. Os fazendeiros reivindicavam o quê? O que ele queria? Olha só, eles sentiam-se prejudicados com o fim da escravidão, porque eles tinham a mão de obra dos escravos, dos negros. Como ia ter o fim da escravidão, eles iam ter que ter dinheiro para pagar outras pessoas para trabalhar para eles. Então, eles estavam muito insatisfeitos, fazendeiros, certo? Os militares. Os militares também reivindicaram. O que eles queriam? Eles queriam participar do governo e restabelecer a ordem do país. Até então eles estavam achando que estava sem ordem, né? Que o negócio não estava bom. Então eles começaram a reivindicar. Eles queriam participar do governo e restabelecer a ordem no país, certo? Escreva a diferença entre a monarquia e a república. A monarquia. Olha só, a monarquia, regime político em que o governo é um rei ou imperador. Monarquia, regime político em que o governante é um rei ou imperador. República, a república, regime político em que os governantes são escolhidos através do voto em eleições periódicas, exercendo o mandato por um período determinado. Então, aqui, vamos fechar o nosso livro de história e vamos pegar o nosso livro de geografia. O nosso livro de geografia, na página... Nosso livro de geografia, vamos ler da página 80 a 86. Lembrando que tem mais conteúdo. O espaço, ele é pouco. Portanto, vocês vão ver através do roteiro e vão se basear, ok? Vamos ver aqui na página 107 a 111. Vamos ver o que temos na página 107.
população brasileira. Além de apresentar um território com ampla extensão territorial, o Brasil possui uma das maiores e mais diversificadas populações do mundo. População é o total de pessoas de um lugar. O total de habitantes constitui a população absoluta de um local, enquanto a média de habitantes em relação a uma determinada área constitui a população relativa ou densidade democrática. Atualmente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil conta com aproximadamente 205 milhões de habitantes, número que o torna o quinto país mais populoso do mundo. Em contrapartida, é um país com baixa densidade demográfica, apresentando 23 bilhões de habitantes, né, por quilômetro quadrado, sendo, portanto, pouco povoado. Vamos aqui à página 108. As informações sobre a população são coletadas por meio do censo demográfico, realizado pelo IBGE, que consiste na contagem e no levantamento periódico de dados, como qual é a região mais habitada, quantas pessoas residem em média em uma mesma residência, quantas famílias têm acesso a serviço de saneamento básico. Há duas formas de a população de uma área aumentar por meio do crescimento natural, também chamado de crescimento vegetativo, ou por meio das minerações. Crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um determinado local. De acordo com o conceito da transição demográfica, as sociedades passam por 3 fases fundamentais. Em seu crescimento populacional, vamos analisar o desenvolvimento dessas etapas no Brasil, né? Aí aqui na página 110, vocês vão continuar lendo sobre migração e vamos à primeira atividade de revisão. Olha só. Sobre o conceito de população, marque com X a única alternativa verdadeira. Eu tenho 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4 e 5. Olha só. População é o total de crianças de um lugar? Então, você não vai marcar. O total de pessoas que atingiram a maioridade constitui a população de um local? Então, você não vai marcar. População é o total de pessoas de um lugar? Sim. Então, você vai marcar o terceiro quadradinho. No quarto quadradinho, o total de pessoas do sexo masculino de determinado lugar forma sua população? Não, né? Então, você não marca. Qual é a diferença entre população absoluta e população relativa? Olha só, a população absoluta é o total de habitantes de um local e a população relativa é a média de habitantes em relação a uma determinada área, ok? Aí no seu livro tem 4 quadradinhos, olha só. 4 quadradinhos. Aí nós vamos representar com as siglas PA, que classifica as populações abaixo em absoluta ou relativa. Olha só. O município de Diamantina, Minas Gerais, possui uma população de 47.952 habitantes. Então, vamos colocar PA. População absoluta. O estado de Roraima possui densidade demográfica de
2,01 habitantes por quilômetro quadrado. Então, você vai botar, né, população relativa. PR, população relativa. O município de Feira de Santana, na Bahia, possui 416 mil, né, e 300 habitantes por metro quadrado. Então, PR, população relativa. A população total do Brasil é de aproximadamente 205 bilhões de habitantes. Então, PA, população absoluta. Então, turminha do quinto ano, leiam bastante, como eu já falei. Sigam o roteiro, né? E não deixem de ler jamais para não perdermos o hábito da leitura e ficarmos cada dia mais atualizados. Então, turminha do quinto ano, um beijão, tchau, tchau e até a próxima.